Oi meu povo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Samila, eu sou fisioterapeuta e hoje eu vou trazer 5 ensinamentos que a fisioterapia me trouxe esse ano. Então, só pra gente se situar, agora eu trabalho com saúde pública tem um tempo já. Esse mês, dia 19, eu faço um ano trabalhando com saúde pública e eu trabalho em um ser. Né? Aqui já tem um vídeo mostrando o que o meu trabalho faz, o que agora eu tenho a experiência, né, de fazer e tudo mais, então eu vou deixar aqui pra vocês. E, gente, esse ano foi um ano assim muito diferente dentro da fisioterapia. Então aqui eu mostro pra vocês toda a minha experiência, todos os passos que eu já dei dentro da fisioterapia desde que eu me formei. Na verdade, desde antes de me formar, né? Porque assim, eu criei esse canal com esse intuito mesmo de trazer as pessoas que estão se formando, que estão entrando agora no mercado de trabalho, a se encontrarem nesse meio novo aí, né? Então assim, esse ano foi um ano bem denso, no quesito experiência, no quesito se encontrar, né, na área, se encontrar no que realmente eu gosto de fazer dentro da fisioterapia. E calma que eu vou chegar lá. Então assim, o primeiro ponto é que a reabilitação é o último passo da fisioterapia. Gente, eu sei que na fisioterapia a gente já tem que ter a conduta bem específica, o objetivo bem específico, mas tudo vai depender do paciente. Se você traça todos os objetivos e tudo mais, baseado no caso clínico, pensar em um objetivo, pensar em uma conduta. Mas quando você olha o paciente, pode ser que tudo aquilo que você pensou, com certeza não vai dar certo. Então, isso fica bem evidente na saúde pública, porque é isso, às vezes as pessoas não têm dinheiro para chegar até lá. Às vezes as pessoas têm uma rotina que não vai se encaixar no horário que você pensou, no dia que você pensou. Às vezes a fisioterapia é o de menos na vida daquela pessoa, ela só precisa de um espaço para descansar, ela só precisa desabafar, ela só precisa de um pouco de espaço. Então assim, quando a gente olha para o paciente, pelo menos na fisioterapia, a gente já olha pensando exatamente no objetivo, no que a gente vai fazer para melhorar a dor do braço daquele paciente. Mas gente, aquela dor é o de menos e isso fica muito evidente. E essa foi uma experiência, foi um ensinamento muito grande que me trouxe esse ano. E agora a minha visão é totalmente diferente de quando eu trabalhava em hospital, de quando eu fiz a preceptoria. E agora eu consigo levar isso para os alunos porque eu voltei a dar aula também, que é um outro detalhe que a gente vai conversar mais pra frente. Segundo ponto, garantir só a fisioterapia não adianta. É mais ou menos o que eu falei no primeiro ponto, que é isso. Às vezes o paciente ele precisa de fisioterapia, mas antes disso, ele não tem bilhete único, ele não tem uma pessoa com quem deixar os filhos, a escola não deixa o aluno faltar demais. Que mais? Não pode ficar faltando no trabalho. Os horários que a gente tem, o paciente pode não ter disponibilidade para isso, então é muito difícil. E garantir só a fisioterapia não adianta, gente. Então a gente tem que começar urgentemente a pensar no paciente como um todo. A fisioterapia ela trabalha bastante isso. Pelo menos na minha graduação eu aprendi a enxergar o paciente além do diagnóstico que ele tem. Não sei como funciona isso nas outras áreas, mas a fisioterapia ela é muito boa nesse ponto e agora eu consigo enxergar isso na prática e agora eu tenho experiência e consigo aplicar isso também e entender, né? Porque às vezes a gente julga muito, né? Então, não tem com quem deixar os filhos. Mas por que não traz os filhos? E a gente nem sabe como que é os filhos, a gente nem sabe da rotina. Então, essa questão de julgar também
agora eu consigo enxergar de um outro ponto de vista. E é bem importante mesmo a gente conseguir enxergar que nem tudo é do jeito que o terapeuta quer. O terceiro ponto é: o seu limite não é o mesmo limite do paciente. Então, ainda vou puxar um pouco disso, na conduta, no objetivo, a gente quer porque quer fazer aquilo, mas, gente, às vezes o paciente não vai conseguir. Então, pro profissional mesmo, para ele lidar com isso talvez realmente esse seja o limite que eu consigo fazer com o paciente. E trabalhar um pouco de expectativa também. Porque a fisioterapia é isso, a gente consegue perceber que o paciente melhorou quando ele não sente dor, quando ele consegue fazer uma amplitude de movimento maior, quando ele tem algum marco motor importante que você está treinando, quando ele tem, quando ele consegue sentar e levantar sozinho, quando ele consegue subir escada. Então, assim, como a gente trabalha muito com coisas que são palpáveis, com coisas que são visíveis, a gente acaba negligenciando o que o paciente está falando. E isso vem também da parte de conhecimento do paciente, de conhecimento do profissional. Então, assim, se você conhece o seu paciente, se você tem intimidade com o seu paciente no sentido de você saber quando ele está cansado, quando ele está desmotivado, quando ele só precisa conversar e todas essas outras coisas, você consegue entender que ele consegue evoluir um pouco mais daquilo. Mas se você está forçando uma coisa ali, se você está tentando e não está adiantando, com certeza você vai ter que rever o plano que você fez para esse paciente. E, gente, isso faz toda a diferença. Quando a gente pensa em objetivo, quando a gente pensa em conduta, é em todo atendimento. Em todo atendimento pode mudar o objetivo. Em todo atendimento tem que mudar as condutas, até para a gente conseguir entender qual é realmente o limite desse paciente, qual é o seu limite. Mas, pelo amor de Deus, levem isso de uma forma mais leve, pensem com mais calma, olhem de uma forma mais ampla para o paciente. Assim você vai conseguir ter resultados melhores. Quarto ponto é explicar o seu raciocínio clínico para o paciente. Então não adianta você só colocar o TENS, você só fazer ultrassom, você só pedir para ele fazer o exercício, pedir para ele vir com uma roupa mais leve para fazer um tipo de atividade sensorial ou qualquer outra coisa mais corporal e não explicar qual é o objetivo disso. Tudo bem que para crianças a gente vai mostrar de uma forma diferente, para jovens adultos a gente vai mostrar de uma forma diferente, para idoso, para adulto também. Então a gente tem que ter um pouco desse jogo de cintura para passar segurança para o paciente. Gente, a gente sempre tem que lembrar que o paciente ele tá ali em um momento vulnerável, ele tá precisando do seu trabalho, mas ainda assim ele não sabe o que vai acontecer. E ele também não entende o limite dele porque é a primeira vez que ele está fazendo aquilo. E se ele já fez fisioterapia e ele está ali de novo, ele tem uma questão sim importante de confiança. Ele sabe que talvez a fisioterapia não resolva. Então é aí que você entra para mostrar que realmente pode ser que exista sim solução ou não para o caso desse paciente. Então, gente, é muito importante que vocês conversem com o paciente de vocês, tá? Isso não só na saúde pública, mas se for um paciente particular, mais ainda, gente, ele tá pagando pelo seu trabalho, ele tá pagando para que ele fique melhor, para que ele veja resultado. Então a fisioterapia tem isso junto, então é importante que vocês comecem a enxergar isso e a ter mais cuidado também. Quinto e último ponto a fisioterapia é imprevisível, mas está crescendo. Então, gente, oficialmente vou falar para vocês que eu estou mudando de área, a parte assistencial ela vai ficar em segundo plano para mim. Eu tô começando a estudar para ir para a parte de gerência, para ir para a parte de administração, porque é uma coisa que eu gosto. Eu sempre gostei muito aqui da parte de conversar, de mostrar para vocês como que funciona vários processos e como que as coisas realmente elas
fluem, ela evolui se você tá ali, insistindo. Então isso é uma coisa que eu gosto e que eu quero levar e quero trabalhar com isso. Então fazer toda essa especialização, mudar de área é muito difícil. Então desde que eu me formei até agora, eu vim traçando um caminho onde eu estava tentando me encaixar na parte assistencial. Então eu já trabalhei com hospital, já dei aula, agora estou na saúde pública, já fiz atendimento home care e várias outras coisas. E ainda assim, só a parte assistencial para mim é muito pouco. Então, o que eu digo para vocês? A fisioterapia, ela é uma área extremamente interessante, é uma área que ela vai crescer muito nos próximos anos. Tem muito potencial para desenvolver, mas tudo isso depende dos profissionais. E, gente, os profissionais que estão há muito tempo no mercado, que já estão cansados e tudo mais, que já estão numa rotina ali, esquecem um pouco disso, de entender que a fisioterapia não é só a reabilitação, entender que a fisioterapia não é só essa parte de resolver um problema e é isso. Então, isso tá mudando um pouco. Eu sinto que é um processo bem lento, mas eu já consigo ver essa mudança e eu quero mudar bastante essa parte, né, esse desenvolvimento como um todo, e por isso que eu tô migrando para a parte de gerência. Eu vou explicar todo esse processo para vocês mais para frente, mas queria falar abertamente aqui para vocês, porque era um processo que eu tava amadurecendo ainda. Esse ano foi o primeiro ano oficialmente que eu trabalhei o ano inteiro. Então eu tava sentindo também como que funcionava essa parte de assistência, se realmente não era aquilo que eu queria, ou se era. E então era uma coisa que tem essa parte de aceitação também, né? Então, por eu ser muito nova, assim, na parte de experiência e tudo mais, eu acabo criando mesmo uma questão de insegurança, de pensar se eu não deveria ficar ali e esperar me desenvolver mais na parte financeira, na parte emocional, na parte de amadurecimento, de pensar em condutas, objetivos e tudo mais. Mas ainda assim, quando eu paro para pensar, eu não estou 100% feliz fazendo isso. Então, agora eu tenho certeza de que a gerência é uma parte que eu gosto muito de fazer, que é uma parte que eu já faço há mais tempo, né, desde que eu era aluna e tudo mais, e sinto que vai dar certo. Então eu queria compartilhar isso com vocês e também dizer pra vocês que esse daqui é o último vídeo do ano, tá? Porque esse ano, como eu disse, foi muito corrido e tudo mais. E agora, ano que vem, eu começo com uma nova página, com um novo semblante, com um novo objetivo. E eu espero vocês por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as próximas notificações. Me sigam lá no Instagram, que eu vou mostrando como funciona a minha rotina, que eu vou mostrando para vocês os materiais que eu produzi, que eu estou vendendo. Mostro também como que funciona a fisioterapia na prática, mostro como que é a saúde pública, né? Como que é a fisioterapia na saúde pública. E vou tirando as dúvidas de vocês e vamos conversando por lá, tá bom? Um beijo e até a próxima!